Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação da presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amite. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Lauro Paladini que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé e convido todos a permanecerem em pé na sequência para a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal de Tietê. A confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não vacila, permanece firme para sempre. Jerusalém, os montes a rodeiam, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Jamais um sceptro ímpio pousará sobre a herança dos justos, para que também os justos não estendam a sua mão à maldade. Sede bom, Senhor, para os que são bons, e para os homens de coração recto. Mas para aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor os encaminhe para os malfeitores. A paz seja com Israel. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos honra e tenso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro igual
morte, verás que o filho teu não pode a luta, evidente agora a própria morte derramorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solas mais gentil, pátria amada Brasil. Minha terra querida, tua vida é mais bela que eu vi. Teu passado, seu traço de lenda, é legenda teu nome por fim. Por um só posso dia na história, e as memórias assaltam os sertões. No teu rio a lembrança é destino, são destino, mensagem e emoções. Antigas fazendas, tem moedas de escravo tocou, na igrejinha de terra batida, a sentida lembrança ressoou. Hoje a escola passeia entre flores, teus amores à luz do luar, é o presente feliz e risonho, em teu sonho poder salvar. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Marco Canatelli, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando-se pelos projetos. Projeto de lei número 63, 2026, autoriza a criação do programa de regularização dos débitos junto à autarquia municipal, mediante parcelamento e desconto de juros, destinado às pessoas físicas e jurídicas inadimplentes e da outras providências. Data de entrada, 29/7/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 63, 2026, foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 29 de julho de 2026. Projeto de lei número 64, 2026, altera a lei complementar
número 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 09/2019. Data de entrada 31/7/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 64/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 31 de julho de 2026. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2026. Altera o artigo 106 e o artigo 107A da Lei Orgânica do Município de Tietê e da outras providências. Data de entrada 178A, perdão. Data de entrada 21/7/2026. Autoria Adriano Jacinto, Lauro Palladini, Mário Júnior e Gabriel Freitas. A proposta da emenda à Lei Orgânica 01/2026 foi despachada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 22 de julho de 2026. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 153/2026. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, para que determine à Secretaria Municipal competente o estudo e a implantação de um sistema programado de manutenção e substituição de lâmpadas de iluminação pública, organizado por bairros ou regiões, com elaboração e divulgação prévia de cronograma de atendimento à população, mantendo-se paralelamente ao atual canal de comunicação para recebimento de solicitações e relato de falhas. Requeremos ainda que seja avaliada a implantação de uma sistemática de diagnóstico prévio dos pontos de iluminação com defeito, preferencialmente realizada no período noturno, por equipe composta por 2 servidores, sendo um responsável pela condução do veículo e outro pelo registro detalhado dos pontos identificados, com indicação do nome do logradouro, numeração do imóvel mais próximo e, quando necessário, sinalização ou marcação do poste para posterior localização, utilizando-se, inclusive, de ferramentas digitais de geolocalização e mapas como o Google Maps e o Waze. Sugere-se que esse levantamento seja realizado poucos dias antes da data prevista para o atendimento de cada bairro ou região, de modo a assegurar maior precisão e afetividade na execução dos serviços. Requeremos, por fim, que seja avaliada a possibilidade da utilização de horas extras ou banco de horas dos servidores envolvidos, observada a legislação aplicável para a regularização das rondas noturnas e diagnósticos, bem como o cronograma de manutenção, seja amplamente divulgado, garantindo maior transparência, impessoalidade, critérios, eficiência e previsibilidade na prestação de serviços públicos de iluminação, com critérios uniformes de atendimento para todos os contribuintes. Data de entrada, 27/7/2026, autoria Leandro Amit e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 153/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas que nos assistem hoje aqui presencialmente e aqueles que nos assistem pela internet. É de suma importância que sempre que nós fizermos um requerimento, eu acho que tem que se instituir isso, sempre seja enviado junto com a problemática, porque a problemática a gente está identificando bastante, uma possibilidade de resolução. E tem problemas que são de fácil resolução. A iluminação pública durante um longo período foi um problema do município grande, porque não tinha caminhão, daí garantimos esse caminhão. Não tinham as lâmpadas foram compradas. Mas a gente aguardou um período de 3 meses para ver uma regularização por alto do grande montante de pontos que estavam apagados. Mas agora é chegada a hora de um planejamento mais efetivo. Então, quando Valmir e eu propusemos esse requerimento, a gente já colocou toda a sistemática já testada, certo, por nós, para a prefeitura. Então, tivemos a oportunidade de testar essa viabilidade, saímos por cerca de 6 bairros, e esses 6 bairros, no mesmo continente, Bonanza, Vila Fiore, Paraíso, Jardim São Paulo, acho que não me engano, que é muito junto ali, certo? Parque dos Lagos, a gente conseguiu fazer todas as ruas, todos os pontos em 1 hora e 33 minutos.
Então, estando em 2 pessoas, você consegue fazer o diagnóstico de grandes bairros, dos pontos que estão apagados, muito rapidamente. Então, a proposta é, porque hoje vamos mandando as demandas, um manda, outro manda, outro manda, e manda quem pode mais, obedece quem pode menos. E muitas vezes uma coisa é suplantada, pode ser que o outro pediu, o outro tem mais urgência, e acaba faltando um critério muito prático de troca dessas lâmpadas, e vai se acumulando, porque eu estou trocando uma lâmpada aqui, daí eu vou para outro bairro, depois eu vou para outro, e o que a gente propõe é a mesma sistemática da coleta de poda, né, de resíduos, que tem o catatreco, tem um cronograma por bairros que passa em cada dia do mês naquele bairro, ponto. Então, essa sistemática deve ser a mesma, só que a maior problemática hoje, que esse serviço de troca de lâmpadas, ou conserto de instalações, ele depende de uma demanda da população. E isso é muito ruim, porque daí essa demanda pode ficar perdida, porque ele manda por um DOC, ele manda pelo sistema de ligação, e o controle dessas informações é muito mais difícil. Então, a gente propõe, na verdade, que 2 servidores saiam às noites, antes desse período, e façam a ronda por esses bairros, anotando todos os pontos, e só cheguem lá para executar no dia seguinte, ou 2 dias depois, que seja. Ou seja, torna mais prático, você chega num bairro, executa todo esse bairro, e aquela pessoa que mora, então vamos executar a Coab, hoje e amanhã, ou 2, 3 dias, daqui 4 dias estaremos no São Pedro. Então as pessoas sabem que vai demorar 3 a 4 dias, ou 15 dias, ou 10 dias para ela chegar naquele bairro, mas elas sabem que vai ter uma continuidade, que sempre naqueles mesmos dias do mês, ou alguma alternância, publica-se o calendário antes. Eu sei que naqueles dias as pessoas estarão no bairro fazendo esses concertos. Então, eu já tenho uma previsibilidade da troca. Porque a maior demanda hoje é eu não saber com certeza quando vai ser trocado. Daqui 1 mês, 2, agora, semana que vem, daqui 2 horas, né? Daí eu peço para um vereador, peço para o outro, peço para o secretário, daí o pedido ele roda 1000 pessoas e está aguardando faz 1 mês, eu não sei por que eu estou guardando. Então, a proposta é criar uma sistemática muito mais clara, como é feita com o catatreco, só que com uma visita antecipada. Hoje a gente tem a possibilidade de pagamento de hora extra, ou mesmo de mudança de horário de alguns servidores, caso queiram, para que eles possam fazer em 2 pessoas, porque a gente vê que uma pessoa só não seria eficiente, né? Então uma dirige o carro e a outra vai anotando para ser mais rápido. Em 2 horas, 2 vezes por semana, eu tenho aí todos os bairros vistos, então eu tenho mais facilidade, porque conforme tiver essa continuidade no trabalho de substituição, cada vez mais teremos menos pontos a serem substituídos. Então, acho que o ponto é exatamente esse. Quando Valmir e eu propusemos, já apresentar a sistemática testada com o uso de aplicativos como o Waze, ou Google Maps, porque muitas vezes você chega na rua, você não sabe o nome da rua, né? E isso é comum porque faltam placas em muitos locais, mas pelo Waze, o Google Maps, você sabe qual é a rua, vê o número, sinaliza o poste. Caso eles queiram, não tem uma numeração, eles podem lá amarrar uma fita e marcar aquele poste, eles sabem que o cara que for executar no dia seguinte tem a convicção que aquelas ruas, aqueles postes precisam ser feitos. Então, aqui é uma proposta de resolução para essa morosidade, essa demora no serviço relacionado à troca de lâmpadas ou conserto de pontos de iluminação. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 153/2026. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa, público que nos assiste aqui na internet. É só para complementar um pouquinho a fala do Leandro, nesses pontos que a gente fez essas visitas, né, nesses bairros, acho que foram em torno de 48 postes, né? Sim. 48 postes e praticamente todos já estão resolvidos, né? Tá? Então, o que a gente pede nesse requerimento é essa organização, né? Por bairros, né? Tendo 2 funcionários ou 1 funcionário que atenda na parte da noite para estar marcando esses postes e passar. Eu acho que fazendo um cronograma bem certo por bairro e a gente colocando isso aí nas páginas da prefeitura, eu acho que facilita muito para o munícipe, né? Que tanto pede o fim de todas essas lâmpadas aí, que ainda tem bastante ainda, mas eu acredito que brevemente será resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 153/2026.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, público que nos acompanha aqui hoje, lotada a casa, sejam muito bem-vindos. E todos que nos acompanham também pelas redes sociais, nos seus dispositivos eletrônicos. Parabéns, nobre colegas, pelo requerimento, né? Peço para assinar em conjunto. E eu gostaria de sugerir, né? Inclusive, Leandro falou de localização, mapas e tal. Quarta-feira retrasada, quando houve a audiência do SAMAI, eu trouxe um vídeo, e no vídeo estava o endereço, numa simples foto e vídeo. Então, eu tenho, por exemplo, o aplicativo aqui, uma simples foto e vídeo que tirar foto na hora do post, já vai aparecer, né? O endereço, a rua, o número, tudo certinho, basta posteriormente encaminhar, né, para o setor competente para estar realizando, né? Eu faço isso no São Pedro, inclusive, eu vou rodando à noite, né? E aí, onde tem os pontos, eu só vou repassando para os responsáveis. Mais uma vez, parabéns e quero assinar conjunto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 153/2026. Quero aqui agradecer a presença do GCM Queiroz, que está aqui, obrigado, e agradecer aos integrantes do Clube do Vando. Estejam sempre aqui, a casa é sua, muito obrigado pela presença de todos. E aproveito, lá no fundo vocês têm o banheiro masculino e feminino e tem água, fiquem à vontade a hora que precisar. Está aberta a votação do requerimento 153/2026. Requerimento 153/2026 aprovado. Requerimento número 154/2026. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, para que determine às secretarias municipais competentes a realização de estudos e a busca de parcerias junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Roque, bem como a outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, visando a oferta gratuita ou subsidiada de cursos, oficinas, workshops, consultorias e demais ações de captação voltadas aos produtores locais de vinho, contemplando temas como vinificação, enologia, análise sensorial, marketing, comercialização, formação de sommeliers, gestão de empreendimentos, vitivinícolas e demais conteúdos relacionados ao fortalecimento da cadeia produtiva do vinho no município, informando posteriormente a esta Casa Legislativa acerca da viabilidade da proposta e das providências adotadas. Data de entrada, 27/7/2026, autoria Leandro Almite, Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 154/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amite. Esse requerimento também surge da demanda popular, né, em especial dos produtores de vinho. Então, a gente teve recentemente a 4ª festa do vinho aqui na cidade e pudemos perceber que é crescente em relação à festa anterior, como cresceu o público e também os expositores, o interesse de outras pessoas participarem e desenvolver. Mas a gente sabe também que muitas vezes aquele vinho não vai ter toda a qualidade que seria necessária para compor uma festa ou algo do gênero, porque alguns produtores, aqui o Laro pode até pontuar que a família trabalha com essa produção, já produzem há mais tempo e outros estão iniciando. Então, para que haja uma padronização da qualidade e também uma maior instrução desses processos, é importante a formação dessas pessoas. E quando a gente fala em formação desses produtores, a gente está falando em investimento para o município, no empreendedorismo e no retorno, né? Municípios como São Roque, eles iniciaram com um pequeno produtor, um grupo pequeno de pessoas, e hoje são um polo nacional, tanto que a primeira faculdade, né, na área do vinho, ensino superior, é em São Roque, poderia ser no Sul, né? E que o Sul tem uma tradição muito maior na produção de vinhos e espumantes, mas escolheram São Roque pela proximidade com São Paulo, pelo acesso e tudo mais. Então, acho que é chegado o momento de nós começarmos, vendo que há esse nicho e esse número de pessoas interessadas e outros que estão vindo por aí, que nós possamos expandir, certo?
Nossa intenção não é se tornar São Roque, um Bento Gonçalves. Não, a intenção é trazer uma maior qualidade, porque que nós apresentarmos, sejam 2, 3, 4 produtores, que eles tenham um nível de excelência e possam ser competitivos no mercado. E até mesmo atender o nosso mercado interno, né? Porque hoje a produção é diminuída e às vezes não consegue atender a nossa própria demanda. Então, o objetivo aqui é promover esse nicho que passa a existir, como tantos outros, porque às vezes a gente está preocupado em trazer novas empresas para o município, né? E não investimos no enriquecimento e no crescimento das que já estão alocadas aqui, que são pequenos produtores, pequenos empreendedores, que só precisam de um caminho, de uma linha para seguir, né? E sem a parceria público-privada, do poder público atuando nessa situação, para eles fica muito dificultada, em especial porque muitos são pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade de sair da cidade para fazer essas formações. Então, a gente propõe esse estabelecimento de parcerias com instituições que tenham cursos nessa área, para que eles possam ter a formação junto ao SEBRAE. Agora, eles estão fazendo uma formação na área de produção, né, de uvas e tudo mais, e é importante estender isso um pouco mais. Continua em discussão o requerimento 154/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Só para complementar também, eu fui procurado, o Leandro também foi procurado, a gente conversando junto, a gente fez esse requerimento, né? Diz que é uma demanda um pouquinho já antiga deles, né? Que para vir essa formação aqui para Tietê, né? E acho que é muito importante para o pessoal que está vindo e novos, né? Que podem surgir aí para a produção desse vinho, né? Então eu acho muito importante esse requerimento, que o Júnior veja com carinho para a gente lá, para trazer essa escola aqui e ter esse curso aí para todo mundo aí que quiser participar. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 154/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público aqui presente. Hoje em dia é muito especial. Quando eu era magro, eu joguei no Clube do Vando. Magrinho, eu jogava lá, né, César? O amigo da guarda Queiroz. É muito bom esse requerimento, Leandro. Hoje, Tietê, através do Sindicato Rural, cedia alguns cursos da plantação da uva, né? E meu pai participou e teve uma melhora significativa. Então, é muito bacana. Aqui você é um pouco mais específico, né? Mais na produção do vinho, que seria muito produtivo para Tietê também. A festa do vinho se tornou uma realidade muito boa para Tietê, né? Esse ano já dobrou os expositores, já veio para o centro ali. Também parabenizar o Felipe lá, a Melo, o Heraldo pela organização. Então, com certeza, um curso desse veria aí a aumentar a grandiosidade da festa e dessa tradição, que é a produção artesanal do vinho aqui na nossa cidade. Gostaria também de assinar em conjunto e parabenizar. Boa noite. Continua em discussão o requerimento 154/2026. Está aberta a votação do requerimento 154/2026. Requerimento 154/2026, aprovado. Requerimento 155/2026, nós temos fotos. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de placas de denominação de ruas nos logradouros que estão sem ou com placas elegíveis, bem como também de que essas placas contenham, além da denominação, informações correspondentes à numeração do trecho e o CEP do logradouro. Data de entrada, 27/7/2025, autoria Adriano Jacinto, Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 155/2026. Está aberta a votação do requerimento 155/2026. Requerimento 155/2026, aprovado. Requerimento 156/2026, temos fotos e vídeo. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se a prefeitura já concluiu os estudos técnicos para a realização do recapeamento da rua Francisco de Toledo, mais especificamente no trecho da rotatória com as ruas Lourenço Vicentim e Augusto Simonetti, em frente à empresa Borgstena e à Marmoraria Santa Terezinha, informando qual a previsão para o início das obras.
Requeremos ainda que seja providenciada com a máxima urgência a limpeza da rua no trecho citado, bem como também a substituição dos blocos de concreto que separam as mãos da via que estão quebrados e também da placa que está quebrada e apoiada no poste. Data de entrada, 29/7/2026. Autoria, Adriano Jacinto, Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 156/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro... Desculpa. Adriano Jacinto. Então tá, né? Boa noite a todos. Público presente, funcionários da casa, nobres colegas, aqueles que nos assistem pelos seus dispositivos eletrônicos. Bom, como já diz aqui no requerimento, né, reiterando um pedido já de algum tempo em relação a essa entrada da nossa cidade. É uma via importante e está totalmente degradada e correndo risco de acidente porque a sinalização está apagada, as placas estão caídas, as muretas de contenção, enfim. Eu acho que isso, além da importância de termos essa questão da segurança, é a aparência da nossa cidade, é a entrada da nossa cidade. Então, eu acho que o poder público tem que ter essa noção, tem que ter essa visão de que isso interfere realmente em vários aspectos, né? O risco de acontecer acidente, enfim, como já aconteceram, né? O Valmir foi procurado, eu fui procurado, já tinha colocado esse requerimento anteriormente e nada foi feito. Então, que a prefeitura, que o Poder Executivo possa realmente dar uma atenção, porque é lamentável, né? A placa de sinalização lá pendurada, caída, enfim, e pega-se uma pessoa mais distraída, entra na contramão, pode acontecer alguma coisa, e depois que, como diz o meu amigo Leandro, quem que morreu mesmo? Inês morreu, aí não tem muito mais o que fazer. Então, queria pedir para os nobres poderem dar uma força para que a gente possa estar cobrando isso com mais eficácia. Obrigado, viu? Continua a discussão, requerimento 156/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui pela internet. Eu queria parabenizar e pedir autorização para votar em conjunto, para assinar em conjunto. E, mais uma vez, a Francisco de Toledo é matéria de pedidos nessa casa, né? É triste que as entradas de nossa cidade não são bonitas, né? Eu acho que desse ano para cá a Secretaria de Trânsito vem mostrando bastante resultado e está fazendo uma questão de urbanização, de melhoria no trânsito, de sinalização, de revitalização. Aquela baixada e subida da Coab já está bem mais apresentável do que era. Agora, esse final de semana fizeram atrás do São Benedito, a descida da Bela Vista, a subida não sei aonde. Então está ficando já com outra cara a cidade, e isso nota-se bastante desse ano para cá. Mas as nossas entradas ainda são capengas. É capenga essa da Francisco de Toledo, que tem um fluxo gigante de Tietê Cerquilho. É capenga a que chega de Laranjal, ali por baixo da Frangoeste, ali, da antiga Frangoeste ali, e do Ravicini. É capenga a do São Pedro, que é a hora que você vê se já está dentro, você sai da rodovia, é a hora que você vê se já está numa rotatória ali. Bom, é a hora que a cidade conseguir, e espero que seja logo, para que olhe para as nossas entradas, né? A questão da segurança é muito importante, né? Todos nós somos ali refém do que é apresentado com placa, com sinalização, com lombada, com outro tipo de ferramenta para que reduza a velocidade, para que se, né, controle um certo fluxo, mas também a questão de se apresentar à cidade, né? Apresentar para a gente que sai todo dia de manhã para trabalhar, apresentar para algum visitante que está chegando na cidade, que nem nós somos vendedores, aí você é vendedor, roda bastante, e a gente tem vendedores e tem compradores que a gente recebe aqui todo dia, e saber receber a cidade, o cara chega na cidade e já dá de cara com essa impressão, não é legal. Então,
quero assinar com vocês e torço para que, tendo um tempo, tendo possibilidades, que nossas entradas sejam mais bem cuidadas. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 156/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Como o nobre vereador Adriano falou, teve 2 acidentes, sim, em prazo curto. Tá? À noite é muito perigoso. Né? Até a gente que é da cidade dá uma perdida aí a hora que entra, entendeu? Imagine quem é de fora. Então, para acontecer um acidente muito mais grave, é fácil. Tá? E como o nobre vereador Kiko falou, a entrada da cidade é tudo, gente. A gente vai por aí, a hora que eu vejo a entrada da cidade bonita, eu sei que a coisa vai animar. Mas uma entrada como essa aí não pode estar, né? Eu acho que uma parte, se não me engano, aí é da Colinas, pelo menos um pedacinho aí também não tá nem aí, né? Como se diz, né? Lá no Alto Tietê, que foi feito aquela entrada de Tietê, até que é bonita lá, mas o trevo do Alto Tietê lá é brincadeira, né? O engenheiro que fez aquele trevo tem que parabenizar mesmo, né? Então, é isso aí. Vamos cobrar mais uma vez aí, Adriano, para melhorias nessa entrada, né? Porque está muito perigoso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 156/2026. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Leandro Amit. Quero só reforçar a questão dos colegas, né? A primeira impressão é que fica, normalmente, de algo, ainda mais quando você não consegue aprofundar, né? Conhecer a mais, passar os dias na cidade. Quero pedir para assinar em conjunto, porque é muito válida e vale para todos os pontos. Hoje tem outros requerimentos falando aqui de entradas da cidade. E a gente já tem problemáticas de ter entradas muito estreitadas na cidade, né? Que essa rotatória ela vai dar na Francisco de Toledo, mas também tem os complicadores que é a qualidade do que se é apresentado. Parece algo muito simples, mas a questão estética ela é muito importante, entendeu? Então, seria dispensável no passado, mas Inê já é morta, a construção de um pórtico como aquele, né? Com um lugar como esse. Então, aquele pórtico de nada serve, nunca serviu, mas seria muito bem investido na revitalização do que já existe. Então, em vez de inventar a roda, né, reinventar a roda, utilizemos a que nós temos. Né? Obrigado. Continua a discussão, requerimento 156/2026. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra o vereador Carlinhos Labareda. Parabéns aos colegas pelo requerimento, quero assinar em conjunto. E dizer que a gente provavelmente vai vislumbrar uma guerra, mais uma vez, com a concessionária, né? Mais uma luta aí com a concessionária, várias, porque para o pedágio não tem escapatória, é uma beleza para cobrar, uma maravilha, não sobe do nada, você vai ver, já está passando lá, já subiu, mas para dar as melhorias que o município necessita, ou os municípios que a concessionária atende, é essa luta. É essa guerra. Aí joga para lá, a gente vai no prefeito, o prefeito solicita, eles olham, tal, analisam, mas não vão fazer. Infelizmente, boa parte disso daí, principalmente ali na rotatória, chegando, é tudo da Colinas. Tudo da Colinas. Você pode reparar, a parte mais feia, que está mais arrebentada, é da Colinas. E nós, como vereadores, vamos aqui cobrar, vamos martelar, vamos para cima do prefeito, claro, né? O prefeito vai para cima da Colinas, e a Colinas, a maior cara esfarrapada, como fizeram lá no São Pedro, o Marco Canatelli, vai falar que, mas aqui não pode pôr aqui o guarda-reio, não sei o que lá, uma justificativa chula. Mas assim nós seguimos. Conte com o meu apoio e vamos cobrar. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 156/2026. Só completar a fala, nesses requerimentos, nós aqui da Câmara fizemos uma cobrança em vários pontos, e principalmente que rodeiam as empresas. Esses dias foi feito aqui do Zanqueta, uma situação igual a essa, ou pior, aí agora em frente da Anthony e outras firmas, né? Também lá no final da Vila Nova, se vocês pensarem, estão tudo péssimo acesso, e são firmas que têm aí muitos funcionários e traz muito recurso para Tietê. Está aberta a votação do requerimento 156/2026.
Requerimento 156, aprovado. Requerimento 157, 2026, nós temos fotos. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Regonha Júnior, para que determine a Secretaria Municipal competente a realização da vistoria técnica no acesso irregular localizado nas proximidades da rotatória entre a rua Jorge de Moraes Lara, número 43, e a rodovia Dr. João José Rodrigues, próximo ao acesso ao bairro Altos do Tietê, avaliando a viabilidade da implantação de estruturas metálicas de contenção, defesas ou alternativas tecnicamente adequadas que impeçam a utilização irregular do local e proporcionem maior segurança viária. Requeremos ainda, caso a área não seja de responsabilidade da municipalidade, sejam oficiados aos órgãos públicos ou à concessionária competente, encaminhando-lhes a presente demanda e solicitando a adoção das providências cabíveis, considerando inclusive as imagens anexas que demonstram as condições atualmente verificadas no local. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amit e Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 157, 2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Paladini. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o secretário André Brandolisi, também presente nesta sessão. Os próximos 5 requerimentos, 157 a 161, são pautas que recebemos na última reunião do CONSEG, nosso Conselho Municipal de Segurança. Tá? Interessante até falar um pouco aqui. O CONSEG realiza uma reunião presencial uma vez por mês. Quem tiver interesse pode acompanhar pelo Insta, CONSEG, tá? Que é divulgado os locais. Antigamente era feito na prefeitura, hoje é feito aí, estão tentando cada mês em um bairro. Tá? E nesta última reunião recebemos essas 5 demandas, qual trazemos aqui. O CONSEG já faz o seu papel, faz a notificação às secretarias competentes, mas nós também estamos fazendo para acompanhamento. Por exemplo, essa entrada do Alto Tietê aí, ela é bem polêmica, né? Alguns moradores querem a entrada, outros não. No entanto, pelo sim ou pelo não, a prefeitura deve regularizar ou não essa entrada. Da forma que está, ela não pode ser, né? Então, se a prefeitura, diante da legalidade do Código de Trânsito, ver que é viável e possível, ela que faça corretamente, senão que a interrompa, tá? Mas então aqui os demais requerimentos são demandas acolhidas na reunião do CONSEG. Boa noite, obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 157, 2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Salientar que a reunião do CONSEG acontece sempre na última terça-feira de cada mês, a partir das 19 horas, né? Tem conseguido, o Sérgio, que é o presidente, tem conseguido levar a bairros, né? Então, você teve Santa Maria, esses dias foi aqui na FAIT, abrangendo essa região. Então, é de sua importância e a população tem participado bastante, né? Porque como é próximo das casas, não precisa se locomover para tão longe, e as demandas surgem, como essa surgiram tantas outras, e tem sido eficiente, porque além do trabalho aqui do Lauro, meu e de outros vereadores trazendo essas demandas, também temos o CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública, levando essas demandas para os outros departamentos. E essa entrada especificamente, a gente tem que prezar pela técnica, porque a gente tem dos dois lados, os quereres de um e de outro, né? Só que tem que se pesar sempre a segurança e a técnica, independente do querer. Às vezes eu quero algo que não é viável tecnicamente. Então, o ponto principal aqui é a viabilidade técnica dessa entrada. Se nós entendemos que não há, da forma como está, aí preservada a segurança, mas nós temos aquele grande impasse, né? Até onde soubemos, possivelmente não pertence ao município, é algo ligado à ADR, à concessionária, não se sabe onde está ali exatamente esse ponto, e que a gente precisa de ação efetiva e manifestação. Então, todas as forças empenhadas, nós apresentamos também o requerimento para um reforço para o CONSEG, porque a gente sabe quando o assunto é concessionária, né, ou DR, as coisas se complicam. Então, são pressão de todos os lados para que algo possa sair no menor tempo possível. Só uma parte, vereador? Sim, claro.
Essa rotatória, inclusive a outra ali embaixo também, na entrada ali para baixo da zanqueta, também já é motivo aqui de muita briga pela iluminação, né? Sim. Que é muito precária e a concessionária não faz, a gente já cobrou diversas vezes. Enfim, é mais uma briga aí que sempre travada a concessionária e eles não realizam, jogam que não é estudo, que não é possível, mas essa casa abraça essa briga e tenta aí chegar numa solução. E daí até pode vir, né, o questionamento, mas na omissão da concessionária, porque o município não atua? É porque há impedimentos. Porque se eu atuo sobre essa região sem seguir a legislação da própria concessionária, posso ser penalizado legalmente por isso. E quando é uma área que não está sobre a minha jurisdição, vamos dizer assim, sobre o meu poder, e eu faço uma obra ou algo do gênero ali, o Tribunal de Contas pode apontar como uma obra indevida. É como eu tenho vários prédios na cidade que às vezes carecem de uma obra, mas são uma parceria público-pública, ou seja, pertencem ao Estado, e eu não posso. Recentemente, né, não divagando, mas dando um exemplo claro, nós tivemos o muro da DR. Né? Mas por que o município não vai lá, derruba o muro e constrói o outro? Porque não pertence ao município. Né? Apesar de estarmos caminhando, querendo a concessão daquele espaço para nós, ele não nos pertence. Então, eu não posso chegar lá, derrubar e construir um outro muro com a verba pública municipal, porque esse gasto é indevido diante da legislação. Então, explicar, porque muitas vezes eu falo assim, a prefeitura não age nessa situação. Ela pode oficiar, ela pode requerer, ela pode judicializar, né? Abrir um processo requerendo isso, como há em muitas situações, mas ela não pode agir porque há um impedimento legal, e se muitas vezes ela investe essa verba pública nessa ação, nesse espaço que não pertence a ela, né? É como se a prefeitura chegasse aqui e construísse algo na casa, ao lado da casa de vocês, no terreno privado. Então, ela vai ser penalizada porque ela fez um uso indevido do seu dinheiro público. Ok? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 157/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Fosse um pedágio aí, rapidinho eu construía. Né? Se fosse para cobrar alguma coisa, rapidinho eu construía. Mas como não é pedágio, mais uma luta contra a concessionária. Mais uma vez vamos ter que bater. Isso é um requerimento, vai virar outros muito provavelmente. Né? O acesso é absurdo. Olha o tamanho do buraco, absurdo isso. Um vem de lá da ponta, uma que não dá nem para ver a rotatória. O presidente citou agora. Não dá para ver a rotatória ali, você chega ali, do nada você já está no buraco. Inacreditável como é. Mas se fosse para colocar uma praça de pedágio, rapidinho. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 157/2026. Está aberta a votação do requerimento 157/2026. Requerimento 157/2026 aprovado. Requerimento 158/2026. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Regonha Júnior, para que determine as secretarias municipais competentes a realização de estudo de viabilidade técnica, operacional e financeira, visando a implantação de sistema de botão de pânico, físico ou digital, nas unidades da rede municipal de ensino, integrado, sempre que possível, aos órgãos de segurança pública e de atendimento emergencial, com a finalidade de possibilitar respostas rápidas em situações que oferecem risco à integridade de alunos, professores, servidores e demais membros da comunidade escolar, informando posteriormente a esta Casa Legislativa acerca da viabilidade da proposta e das providências eventualmente planejadas. Data de entrada, 30/07/2026, autoria Leandro Amit, Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 158/2026. Está aberta a votação do requerimento 158/2026. Requerimento 158/2026 aprovado. Requerimento 159/2026. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Regonha Júnior, para que determine aos órgãos competentes a realização de vistoria técnica no palco localizado na Avenida Fernando Costa, à beira-rio, avaliando a necessidade da sua interdição preventiva, caso constatado o risco à segurança,
inclusive mediante atuação da Defesa Civil ou do setor competente, até que sejam executadas as obras de restauração necessárias. Requeremos ainda que, após a recuperação do equipamento, seja implantada iluminação adequada e demais estruturas de segurança que garantam a preservação do espaço e a utilização segura pela população. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amit e Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 159/2026. Está aberta a votação do requerimento 159/2026. Requerimento 159/2026, aprovado. Requerimento 160/2026. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, para que determine a Secretaria Municipal competente a realização de vistoria técnica no entorno do Colégio Virtus, situado na Rua Francisco de Toledo, número 292, com a finalidade de avaliar e executar as melhorias necessárias na sinalização de trânsito, incluindo, se pertinente, reforço na sinalização horizontal e vertical, revitalizando as faixas de pedestre, implantação de placa de advertência e demais dispositivos que contribuam para a segurança viária e a prevenção de acidentes no entorno do local. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amit e Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 160/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lauro. Vou condensar. Desculpa, Leandro Amit. Leandro Amit. Ah, tá. Entendi, Lauro Paladini. Estou trocando hoje. Foi. Então, aqui eu vou condensar nesse requerimento os 3 anteriores, porque é um tema só, na verdade. Eu acho que tem uma célebre frase que diz o seguinte: os inteligentes resolvem o problema, os sábios previnem. Então, eu acho que a gente tem que agir com mais sabedoria e menos inteligência, né? Porque tem estruturas que precisam de planejamento, e o secretário aqui de trânsito, a quem eu cumprimento, que na época da instalação da escola não era o secretário, né? Esteve na reunião do CONSEG, nós debatemos sobre o assunto, mas é necessário implementar uma outra sistemática, porque a escola, há mais de um ano, já foi dita, Valmir estava comigo um dia na sala, porque foi ele até que acompanhou as meninas da Escola Virtus, que vieram à cidade conversar com o prefeito sobre a possibilidade da instalação da escola. Já sabia-se que seria uma escola. Sabe-se qual o potencial que essa escola teria. Consequentemente, que essa escola receberia vans, porque ela atenderia pessoas de cerquilho também, que essa escola fica num lugar que já é problemático por conta de um outro colégio existente. Então, todos os fatores de previsibilidade já existiam. Então, é trabalhar com a prevenção. Faltou naquele momento sabedoria e hoje estão querendo usar a inteligência. Só que a inteligência, ela sempre é retardada. Quando a gente diz por quê? O retardado quer dizer mais lento, não chega no tempo necessário. Então, uma série de problemas passaram a existir que eram totalmente preveníveis, né? E é esse caso, por quê? Porque hoje você tem uma demanda que já é complexa, ainda mais adensada, né? Aumentada, porque não se colocaram algumas sinalizações, algumas placas, não mudaram o curso, não houve uma instrução ao próprio colégio, porque o colégio tem funcionários que poderiam orientar essa entrada e saída de forma mais eficiente para o trânsito. Então, eu utilizo esse requerimento para falar de todos os demais, assim como o palco da Beira Rio, e todos são previsíveis as situações que acontecem de insegurança, certo, nesses locais, de risco. Então, se eu sei do risco, não tem que, vamos agir com sabedoria, não tem que pedir a lâmpada, sabendo que lá as pessoas dormem, oferecem risco e tudo mais, então vamos fazer antes de acontecer. Eu acho que trabalhar um pouquinho mais com a questão da prevenção e um pouco menos com apagar fogo, né? Esses fogos, todos eles são totalmente controláveis, em sua grande maioria, e preveníveis. Então, o ponto principal aqui é esse. O secretário pontuou que estão trabalhando nessa resolução? Sim, mas agora é um trabalho de inteligência e não mais de sabedoria. Isso eu não estou depreciando, porque ele nem era secretário à época, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais nesse planejamento, ainda mais quando recebemos a informação de forma antecipada. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento 160/2026. Está aberta a votação do requerimento 160/2026. Requerimento 160/2026 aprovado. Requerimento 161/2026. Requeremos, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Regonha Júnior, para que determine a Secretaria Municipal competente a realização de estudo técnico visando a ampliação da quantidade de vagas de estacionamento destinadas às pessoas idosas e às pessoas com deficiência no entorno da Igreja São Benedito, considerando as alterações promovidas recentemente na organização do estacionamento local, de modo a assegurar melhores condições de acessibilidade, mobilidade e inclusão aos usuários que necessitam destas vagas especiais, informando posteriormente esta Casa Legislativa acerca da viabilidade da medida e das providências adotadas. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amit e Lauro Paladino. Está em discussão o requerimento 161/2026. Está aberta a votação do requerimento 161/2026. Requerimento 161/2026 está aprovado. Requerimento 162/2026, nós temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade, da obrigatoriedade da pintura na parte externa dos ônibus que operam o transporte coletivo municipal, bem como também da colocação no rodocentro e no terminal rodoviário de contatos de telefone ou aplicativos de mensagens para que os usuários do sistema possam enviar sugestões ou reclamações ao setor departamento responsável pela fiscalização dos serviços. Data de entrada, 3/8/2026, autoria Kiko Aronc. Está em discussão o requerimento 162/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Kiko Aronc. Que bom que o secretário de Segurança e Trânsito está presente essa noite, hein? Foi bastante lembrado aqui, hein? Doutor, muita coisa vem sendo feita, muita coisa vem sendo pedida e graças a Deus nós estamos com um prefeito executor. Muita coisa não foi feita ao passado que está desencadeando tudo agora. Então acho que nós estamos numa toada boa aí, que vocês não percam esse gás que vocês estão tendo de um tempo para cá, confesso, e que continue a atender pedidos que são trazidos pela população para nós. Nós só somos o eco, nós não somos criadores de situações, nós somos o eco. E esse é mais uma questão. Nós tínhamos aqui em Tietê a empresa tietense que prestou esse serviço aí por cerca de 40 anos, o circular de bairro a bairro, e que todo mundo sabia o telefone, sabia onde fica, conhecia o motorista, conhecia o dono. Se precisasse reclamar, se precisasse sugerir alguma coisa, era um contato fácil. Essa empresa não presta mais o serviço em Tietê e chegou aí essa empresa de São Paulo aí que está prestando serviço. Só que, curiosamente, não tem um telefone. Não tem um telefone para ligar, para tirar uma dúvida, falar que está atrasado, para falar o ônibus está cheiroso, não está cheiroso. Então, eu imagino que o serviço está sendo bem prestado, né? Mas eu acho que falta esse contato com a população, falta esse canal com a população de Tietê. Vocês podem ver que no ônibus, em nenhuma da face dele, tem nenhum telefone, né? Você não sabe com quem falar aí, ó. E aí, a hora que você está na rodoviária, tem a placa ali, ó, e também não tem nenhum telefone. Eu acho que falta um canal de comunicação, já que atende a cidade toda, já que atende o dia todo, das 5 da manhã às 11 da noite, possível ninguém querer falar com a empresa o dia todo. Então, eu peço, foi usado o termo aqui de pintura, né, na parte externa. Você não precisa ser pintura, pode ser um adesivo, né, mas algo que consigamos falar com quem é responsável. Se for a empresa, se for alguém da prefeitura, que seja o contato, não sei. Mas precisa ter um contato com a população. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 162/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Quero ratificar a solicitação de Kiko, parabenizar e pedir para assinar em conjunto, que ele vai até o encontro do que solicitei há um tempo, quando eu falei dos horários, até lembro que a Labaeda comentou
sobre os horários de ônibus dos bairros, né, que faltava essa sinalização dos horários corretos, se passa realmente, se tem atraso. E era uma demanda muito parecida com essa mesmo, que assim, com quem eu falo caso eu tenha um problema, né? E eu peço no requerimento isso e Kiko traz isso novamente, porque meses depois daquele pedido inicial, ele tem que pedir novamente porque não foi feito. E é uma coisa básica, né? Hoje a gente sabe que não vai fazer a pintura do ônibus, que é um contrato emergencial, mas que se adesive, coloca um adesivo lá. Se vai ser um atendimento da prefeitura, se vai ser um atendimento da empresa, qualquer que seja, é importante que isso seja colocado. Então, é a questão da sabedoria e da inteligência. Já foi requerido várias vezes, depois isso é apontado, isso é denunciado, isso ganha as redes sociais, daí reclamam porque ganha as redes sociais. Porque apareceu alguém lá que foi lá e reclamou que não tem, aconteceu uma coisa, não tinha para quem falar. Então, vamos trabalhar nesse plano de contingência, né? A gente chama de plano de contingência de crise. Então, vamos trabalhar com plano de contingência de crise. A crise, hoje, dentro do serviço público, é uma crise política e institucional, certo? Em todo departamento público. Então, você trabalha com plano de contingência. A contingência sob do quê? Da deficiência da oferta do serviço público ou da deficiência da oferta de uma política pública. Está colocado, já há um contrato, disponibiliza um telefone. O contrato é só de 6 meses, porque é emergencial. Mas tem que ter essa previsibilidade. Ao longo desses 6 meses, a quem eu recorro nessa situação? Nós tivemos a resposta à época, que estava em estudo, mas está chegando a próxima conclusão de dissertação de mestrado já e não resolveram a questão, tanto que foi necessário mais um requerimento de um outro vereador. Então, salientar que isso é importante. Continua em discussão o requerimento 162/2026. Quero parabenizar aí o vereador Kiko Aronchi. Eu não faço uso dos ônibus, mas eu não tinha reparado isso, muito importante. E também, hoje que estamos com a tecnologia tão avançada, por que não desenvolver um aplicativo? Hoje você vai pegar um avião, 3 dias antes já manda para você o voo, o assento que você vai estar. Não pode ter um aplicativo para saber onde que o seu ônibus está? Eu acho que é tão fácil hoje, né? Então, tecnologia está aí para isso. Está aberta a votação do requerimento 162/2026. Requerimento 162/2026 aprovado. Requerimento 163/2026 com fotos e vídeo. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando solicitações anteriores, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se existe algum planejamento por parte da prefeitura para a construção de calçada na Avenida São Paulo, no bairro Jardim da Serra, no trecho que margeia o Ribeirão da Serra, em especial da esquina com acesso a Maria Silvestrin Bete, até o número 200, esclarecendo qual é a previsão de início das obras. Data de entrada 3/8/2026, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 163/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Gostaria de parabenizar o nobre colega pelo requerimento, como diz aqui, reiterando, né, já solicitações. Eu fui um deles e é uma luta ali para a gente conquistar esse pedacinho, né? Acho que não seria nem tão custoso a prefeitura. E para quem nos localizou, é onde liga ali o Jardim da Serra, o São Guilherme, posteriormente a Coab. É muito acessado ali por trabalhadores que passam a pé, moradores, né? E acaba se tornando um lugar perigoso, o pessoal pula para a rua e tudo mais. Então seria de grande valia e necessária essa construção dessa calçada ali. Então quero apoiar o nobre vereador mais uma vez nessa causa. Peço autorização para assinar em conjunto. Continua em discussão o requerimento 163/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Jacinto. Reiterando o que o Lauro falou, que conhecedor de causa, né? Morador do bairro. Uma das reclamações é que ali hoje tem um grande fluxo de veículo pesado. Então passa um ônibus, passa caminhão, enfim, a gente tem um fluxo grande e um número grande de crianças ali na região. Nós temos uma creche ali embaixo, posto de saúde, pessoas de idade, crianças, mãe com carrinho, crianças de colo, empurrando o carrinho, e muitas vezes, como o Lauro falou, na outra calçada não dá, porque tem buraco, tem um monte de situações, vai pelo canto da rua.
E aí nós temos o ônibus passando, o carro passando, é uma via dupla. Então nós temos uma série de situações que potencialmente podem gerar um acidente, enfim, acontecer algo pior. Então, reiterar esse pedido para que seja visto. Nós não estamos falando de algo absurdo, né? Fazer uma calçada, gente, para prevenir um possível acidente. Enfim, Deus o livre, algo pior, que vai ficar muito mais caro, pode ter certeza. Então, conto com os nobres vereadores aí para a gente poder estar cobrando isso com mais efetividade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 163/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Um ponto muito importante, porque a gente está aqui como representante do povo, muitas vezes cobramos, né, instrumentos legais mais rígidos em relação à população, mas também se aplica a lei de muros e calçadas para os prédios públicos e áreas públicas. Então, comecemos dando exemplo e fazendo as calçadas e muros e tudo o que for necessário nas áreas que nos competem. Continua a discussão, requerimento 163/2026. Quero parabenizar o vereador Adriano, peço para assinar em conjunto. E eu vou um pouquinho além de colocar uma calçada comum, eu acho muito pequeno demais. Hoje tem que pensar maior, tem que ser um calçadão mesmo, o pessoal faça acesso, tenha a caminhada, né? Melhor do que, assim, maior, uma estrutura maior do que a do Povo Feliz. Aí merece um calçadão. Está aberta a votação do requerimento 163/2026. Requerimento 163/2026, aprovado. Moção número 23/2026, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações à servidora pública municipal Guilhermina de Campos Pacheco, em homenagem aos seus 20 anos de serviços prestados ao município de Tietê, marcados pela dedicação e compromisso com o atendimento à população. Ao longo da sua trajetória no serviço público, Guilhermina de Campos Pacheco construiu uma história pautada pelo respeito ao cidadão, ética e responsabilidade durante esses 20 anos. Desempenhou suas funções com profissionalismo e zelo, sempre buscando oferecer um atendimento eficiente e humanizado. Reconhecida pela forma cordial com quem atende a todos, Guilhermina tornou-se referência no atendimento ao público. Seu jeito educado, gentil, atencioso e acolhedor garante que cada cidadão seja recebido com respeito, carinho e consideração, demonstrando dedicação no exercício de suas atribuições. Sua postura colaborativa, sua constante disposição em ajudar tanto colegas de trabalho quanto aos munícipes e seu compromisso com o interesse público evidenciam uma servidora que honra a confiança nela depositada pela administração pública e pela população de Tietê. Sempre pronta a estender a mão a quem necessita, demonstra empatia, solidariedade e um verdadeiro espírito de servir. Além de sua atuação profissional, Guilhermina também se destaca por seus valores familiares. Filha dedicada e presente, demonstra cuidado, carinho e atenção com a sua mãe, especialmente em relação à sua saúde, refletindo os mesmos princípios de amor, responsabilidade e humanidade que orientam sua atuação como servidora pública. Outro traço marcante na sua personalidade é o sorriso constante, que transmite esperança, acolhimento e serenidade. Mesmo diante das adversidades da vida, Guilhermina mantém sua alegria, sua fé e sua força de vontade, recebendo a todos com um sorriso sincero e uma palavra amiga, inspirando colegas e cidadãos com a sua capacidade de enfrentar os desafios sem perder a sensibilidade e a gentileza. Sua trajetória demonstra que servir ao próximo vai além das atribuições de cargo, sendo exercida com responsabilidade, dedicação, humildade, generosidade e compromisso com o bem-estar da população. Diante dos seus serviços prestados ao município ao longo de 20 anos, esta Casa de Leis manifesta seu reconhecimento à servidora pública municipal, Guilhermina de Campos Pacheco, registrando votos de congratulações por sua dedicação, profissionalismo, disponibilidade em ajudar, exemplo de humanidade e cidadania,
desejando-lhe saúde e muitas realizações em sua vida pessoal e profissional. Desta forma, requeiro, outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações à homenageada. Câmara do Município de Tietê, 29 de julho de 2026, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 23/2026. Está aberta a votação da moção 23/2026. A moção 23/2026 aprovada por unanimidade. Moção 24/2026. Estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações ao Guarda Civil Municipal Cléber de Almeida Queiroz, em homenagem a seus 23 anos de dedicação e relevante serviço prestado ao município de Tietê. Ao longo de mais de 2 décadas de atuação no serviço público municipal, o guarda municipal Cléber de Almeida Queiroz construiu uma trajetória pautada pelo compromisso com a segurança da população, pelo respeito à instituição que representa e pela dedicação incansável ao cumprimento da sua missão. Sua conduta profissional é marcada pela ética, honestidade, responsabilidade, disciplina, lealdade, competência, equilíbrio, serenidade, comprometimento e elevado espírito público. Em todos esses anos, demonstrou profundo respeito pelos princípios da administração pública, exercendo suas atribuições com zelo, eficiência e profissionalismo. Destaca-se ainda por sua reconhecida prestatividade, estando sempre pronto a auxiliar colegas de trabalho, superiores e munícipes, colocando-se à disposição sempre que necessário. Sua postura colaborativa, proativa e solidária evidencia o seu espírito de equipe, sua humildade e cordialidade, empatia e disposição permanente em contribuir para o bom funcionamento da Guarda Civil Municipal e para a melhoria dos serviços prestados à comunidade. Além da sua exemplar atuação profissional, Cléber de Almeida Queiroz também se destaca por seus valores pessoais e familiares, marido dedicado e pai presente. Conduz sua vida com amor, responsabilidade e respeito, demonstrando que os princípios que norteiam sua atuação como servidor público também estão presentes em seu convívio familiar, sua dedicação à família, seu caráter íntegro e sua capacidade de conciliar as responsabilidades profissionais com o cuidado e a atenção que os seus entes queridos são motivo de admiração e inspiração. Sua dedicação, perseverança, capacidade de liderança, equilíbrio emocional, iniciativa a respeito ao próximo e comprometimento com os interesses públicos fazem dele um profissional admirado e respeitado por seus companheiros de corporação e por todos aqueles que acompanham a sua trajetória. Durante esses 23 anos de serviço, Cléber de Almeida Queiroz demonstrou que servir a população vai além do cumprimento do dever funcional. Significa exercer a profissão com vocação, dignidade, coragem, humanidade e amor ao próximo, tornando-se exemplo de serviço público, de homem de família e motivo de orgulho para a Guarda Municipal e para toda a comunidade tieteense. Diante da sua brilhante trajetória, esta Casa de Lei manifesta seu profundo reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Tietê, registrando os votos de congratulações e agradecimento ao Guarda Civil Municipal, Cléber de Almeida Queiroz, não apenas por sua relevante contribuição à segurança pública, mas também pelo exemplo de cidadão, marido, pai e servidor público que representa, desejando-lhe saúde, sucesso e muitas realizações na sua vida pessoal, familiar e profissional. Desta forma, requeiro outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações ao homenageado. Câmara do Município de Tietê, 29 de julho de 2026, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 24/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Paladini. Eu gostaria, tivemos a moção da dona Guilhermina, né? Agora a do Queiroz. E teremos algumas outras de diversos atletas de Tietê.
Mas queria pedir licença aos demais e usar aqui o Queiroz como exemplo, né? Hoje, sinta-se abraçado, Queiroz, através dessa moção, um ato singelo, mas muito bacana da Câmara, você reconhecendo o seu trabalho. Eu digo que uma pessoa que se torna um agente de poder policial, ela não escolhe isso de um dia para a noite, ela nasce com isso, porque você, ainda mais no mundo de hoje, empunhar uma arma, sair da sua casa, deixar sua família para defender outras famílias, não é uma coisa que você, eu vou ser um policial, vou ser um... Não é. Isso aí nasce com você. E já há 23 anos fazendo isso, né? Então, através de você, homenageamos aqui todos, que vão ser todos, né, que serão citados, mas usando o seu exemplo aí de dedicação, de coragem, que Deus possa continuar abençoando você, sua carreira, e todos os colegas de farda. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão a moção 24/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Bazelotto. Senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa, público aqui que nos assiste e aqueles que nos assistem pela internet. Boa noite. Hoje eu tenho a alegria de prestar essa homenagem a esses dois profissionais, né, que dedicam à nossa população, a Guilhermina e o Kleber. Esta é uma moção simples, mas muito sincera, de reconhecer o excelente trabalho que vocês realizam diariamente em nossa cidade. Recebam minha gratidão, minha admiração e o respeito desta Casa de Leis. Também faço um cumprimento especial ao Luciano, chefe de Departamento de Trânsito, e ao André, subchefe de Departamento de Trânsito, que também fazem parte desta homenagem. O trabalho desenvolvido por vocês fortalece a segurança viária, organiza o trânsito e contribui para uma Tietê mais segura e mais humana para todos. A segurança pública e o trânsito só funcionam quando existem profissionais comprometidos, que colocam o dever acima de tudo. Por isso, deixo aqui o meu sincero reconhecimento a cada um de vocês. Que Deus abençoe e que vocês continuem brilhando nas suas carreiras. Obrigada. Continua em discussão a moção 24/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Parabenizo a vereadora Raquel pelas moções, né? Não conheci os profissionais, mas temos de antemão, pensando em segurança pública, e em sempre ter uma gratidão maior, porque eu sou profissional, professor. Para mim, educar crianças é algo muito importante, né? Porque elas não vão para um outro campo que não é legal. Mas eu tenho o trabalho de educar, né? Eu não coloco minha vida em risco para isso. Quando eu faço a escolha de trabalhar na segurança pública, eu estou disposto a morrer pelo outro, né? De dar a minha vida pelo outro. Não é algo que eu queira, que o guarda municipal, que o policial militar queira, mas é inerente desde o nascimento a esta profissão. Por isso que andam armados, por isso que tem instrumentos de proteção, por isso que tem um treinamento especial para este fim. Então eu parabenizo ambos, cada um no seu trabalho diferenciado, né, de se dedicar à população por inteiro, né, de se dedicar e muitas vezes não ter a notoriedade que é necessária, não ter a valorização que é necessária, e temos que trabalhar para buscar isso. E a valorização, quando a gente diz, não é somente a valorização financeira, mas este momento é um momento de valorização, e eu falo e vou sempre reiterar isso. Para grande parte das pessoas pode não ser importante, mas para quem está ouvindo e sendo homenageado, isso tem muito valor, né? Então, de reconhecer publicamente que a vida de vocês é importante para a manutenção da vida dos tieteenses, porque só percebem a importância que vocês têm na ausência. Quando falta um guarda municipal, quando não tem a segurança, certo? Eles veem o quanto é importante essa figura, a presença dessa figura. Então, parabéns a ambos e que possam continuar no serviço público por tempo que puderem, né? Se doando por nós, e a nossa gratidão sempre é aqui eterna, né? Continua a discussão a moção 24/2026. Quero completar a fala de ambos aí, que quando a pessoa, o ser humano, vem trabalhar para o poder público, ele não pensa em si próprio, ele pensa no bem comum.
aí a Guilherminda, o Queiroz aí, eles trabalham para quem? Para o poder público? Não, trabalham para o povo, para o bem comum. Então, ambos aí parabenizo e muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá? Que Deus abençoe sempre. Está aberta a votação da moção 24/2026. Moção 24/2026 aprovada. Moção 25/2026 com fotos. Moção de louvor ao atleta Eric Henrique Alves Cardoso, em reconhecimento às expressivas conquistas alcançadas nos Jogos Regionais 2026, na modalidade atletismo masculino, ao conquistar a medalha de ouro nas provas de 100 metros rasos e de 400 metros rasos, além da medalha de prata nos 200 metros rasos. Data de entrada, 29/7/2026, autoria Leandro Amit, Kiko Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 25/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Aqui na figura do secretário, né, de esportes, Fábio, eu quero parabenizar todos os atletas antecipadamente e pontuar que nós temos 10 moções voltadas a esportes. Foram muitas medalhas. Nós não as leremos na íntegra, porque nós faremos um evento especial na prefeitura para entrega dessas moções. Então não tem por que repetir. Nós organizamos dessa maneira porque a gente sabia que todos os profissionais não caberiam aqui na Câmara. Então nós leremos só uma introdução de cada uma delas, Fábio, e posteriormente nós faremos no evento uma leitura mais estendida e a entrega das moções aos atletas. Perfeito? Obrigado. Continua em discussão a moção 25/2026. Quero agradecer a presença sua aqui, Fábio. Parabenizar, aproveitar, né, que nem o Leandro já se expressou aí. Parabéns a você, a toda a equipe, aos atletas, né, que representou muito bem Tietê, tá? Obrigado. Está aberta a votação da moção 25/2026. Moção 25/2026 aprovada. Moção 26/2026 com fotos. Moção de louvor aos atletas Isadora Américo, Calorine Leal, Kempner de Paula, Maria Clara Bueno Ambrósio da Silva e Isabela Fica Ciconello Baldo, pela honrosa conquista de medalha de bronze nos Jogos Regionais 2026, na modalidade atletismo feminino, revezamento 4x400. Data de entrada, 29/7/2026, autoria Leandro Amit, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 26/2026. Está aberta a votação da moção 26/2026. Moção 26/2026 aprovada. Moção 27/2026. Moção de louvor aos atletas Everton da Rocha, Andrade de Paula, José Carlos de Souza, Luiz Henrique Gilgel Fernandes e Gustavo Henrique Prado Barbosa, pelas expressivas conquistas alcançadas nos Jogos Regionais 2026, na modalidade badminton masculino, com a medalha de prata, na competição de duplas, conquistada por Everton da Rocha Andrade de Paula e José Carlos Barros de Souza, e a medalha de bronze por equipes conquistadas por Everton da Rocha Andrade de Paula e José Carlos de Souza, Luiz Henrique Gilgel Fernandes e Gustavo Henrique Prado Barbosa. Data de entrada, 30/7/2026. Autoria Leandro Amit, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 27/2026. Está aberta a votação da moção 27/2026. Moção 27/2026 aprovada. Moção 28/2026. Moção de louvor aos atletas Arthur Roberto Santos Oliveira, Bruno Henrique Salles Wittner, Enzo Felipe Rosim, Guilherme Santos Pereira, Gustavo Alves Pontes de Araújo, Luiz Henrique Fonseca de Andrade, Luiz Henrique Santana Duarte, Rafael dos Anjos Vigolo, Rian Lemos Ferreira Cruz, Vitor Gled, Vitor Hugo Oliveira Costa, Yuri Hiroyuki Oki, integrantes da equipe de basquete masculino de Tietê, pela honrosa conquista da medalha de bronze nos Jogos Regionais 2026. Data de entrada, 30/7/2026. Autoria Leandro Amit, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Domingues Júnior.
Está em discussão a moção 28/2026. Está aberta a votação da moção 28/2026. Moção 28/2026 aprovada. Moção 29/2026. Moção de louvor aos atletas Arthur Bernardo, Ricardo Laudino, Bruno Ferreira dos Santos, César Francisco Bertis de Souza, Davi Miranda de Oliveira, Eduardo da Silva Pacheco, Enzo Alexandre Lino Ferreira, Felipe Rodrigues dos Santos, Felipe Silva Moreira Soares, Guilherme de Oliveira Santos, Guilherme da Silva Cardoso, Heitor Delevedove, Justiniano, Igor da Conceição Mesquita, Igor Pires Moraes, Hugo de Lima Boni, Marcos Vinícius Alencar Pontes, Matheus Nascimentos Nicola, Otávio Augusto Stoss Camargo, Rafael Correia de Souza, Riquelme dos Santos França, Rian Gabriel Garcia, Richard Antony da Silva Antunes e Tiago Pereira de Barros, integrantes da equipe de futebol masculino de Tietê, pela brilhante medalha de ouro nos Jogos Regionais 2026. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amite, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 29/2026. Está aberta a votação da moção 29/2026. Moção 29/2026 aprovada. Moção 30/2026. Moção de louvor às atletas Beatriz Gomes Teixeira dos Santos, Brenda Vitória dos Santos Faria, Caroline Botega Pascoal, Emanuela Caori Roma Takakura, Gabriela de Martos Assunção, Helena de Souza Vicentim, Isadora Mariano, Isadora Souza de Oliveira, Juliana de Oliveira Broca, Larissa Belaz dos Santos Pisol, Letícia do Rosário dos Santos, Lorena Cláudio Silvestrin, Manuela Zamuner Martins, Maria Luísa Sampaio Ojeda, Pamela Pereira Brandolize e Sara Rodrigues Lopes, integrantes da equipe de handebol feminino, pela extraordinária medalha de ouro nos Jogos Regionais 2026. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amite, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 30/2026. Está aberta a votação da moção 30/2026. Moção 30/2026 aprovada. Moção 31/2026. Moção de louvor aos atletas Diogo de Jesus Lucas, Guilherme Fernandes Costa, Guilherme Januário Serafim, Guilherme Rocha Ribeiro, Klaus Agato Miller, Lucas Tadeu Citrone Brunheira, Luiz Otávio Faulim Vicentim, Marcos Roberto Morangueira Mariano Júnior, Mário Francisco Cancian Martins, Matheus Barlatti Arantes Cuan, Matheus Machado Gomes da Silva, Miguel Marcondes de Oliveira Neto, Sidney Falcino Assunção Júnior, Tiago Floriazuc, Vitor dos Santos Macedo, Igor dos Santos Pinto, integrantes da equipe de handebol masculino pela brilhante conquista da medalha de ouro nos Jogos Regionais 2026. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amite, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 31/2026. Está aberta a votação da moção 31/2026. Moção 31/2026 aprovada. Moção 32/2026. Moção de louvor aos atletas Ian Lobo Barbosa Cordeiro, Matheus Oliveira Gomes Rosa e César Augusto Foresto, pelas expressivas conquistas alcançadas nos Jogos Regionais 2026, na modalidade Karatê masculino, com a medalha de bronze na categoria Kata, conquistada por Ian Lobo Barbosa Cordeiro, a medalha de bronze na categoria Comitê, 67 a 75 quilos, conquistada por Matheus Oliveira Gomes Rosa, e a medalha de bronze na categoria Comitê, 75 a 84 quilos, conquistada por César Augusto Foresto. Data de entrada, 30/7/2026, autoria Leandro Amite, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Paladini Neto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a moção 32/2026. Está aberta a votação da moção 32/2026. Moção 32/2026 aprovada.
Moção número 33, 2026. Moção de louvor às atletas Ana Beatriz Lara Tomazella e Giovana Valoto Rodrigues, integrantes da equipe de vôlei de praia feminino de Tietê, pela brilhante conquista da medalha de prata nos Jogos Regionais 2026. Data de entrada, 30/7 de 2026. Autoria, Leandro Amit, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Palladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 33, 2026. Está aberta a votação da moção 33, 2026. Moção 33, 2026, aprovada. Moção 34, 2026. Moção de louvor aos técnicos Gustavo Henrique Prado Barbosa, handebol masculino e feminino, Felipe Araújo de Almeida, futebol masculino, Carlos Alberto Correia Alves, basquete masculino, Vinícius Homem de Melo, vôlei de praia feminino, Osmar Ferreira Pinto, atletismo masculino e feminino, Everton da Rocha Andrade de Paula, badminton, e César Augusto Foresto, karatê, em reconhecimento ao excepcional trabalho desenvolvido junto às equipes que representam o município de Tietê nos Jogos Regionais de 2026. Data de entrada, 31/7 de 2026, autoria Leandro Amit, Adriano Aronque, Adriano Jacinto, Lauro Palladini e Mário Júnior. Está em discussão a moção 34, 2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronque. Senhor presidente, vou falar de uma vez só, englobando todos as outras moções. Não sei por qual motivo, né? Sei lá por quê, só tem 5 dos 11 vereadores aqui como autores, mas acho que a gente podia fazer um convite aí de colocar os 11 vereadores aí como autor, né? Estendo aos demais o convite. E num evento que terá na prefeitura em breve, nós todos juntos faríamos a homenagem aos atletas. Professor Fábio, parabéns, hein? Que trabalho, meu. O senhor está enrolado, viu? O senhor percebeu que dama não foi para os Jogos Abertos? Quem que vai para os Jogos Abertos? É só equipe coletiva. É handebol, que tem um monte de atleta, futebol, que tem um monte de atleta. Atletismo é um, né? Mas que trabalho, parabéns. Em nome do senhor, estendo a toda a equipe da secretaria. Eu queria reconhecer também que eu notei aí nas fotos que a gente tinha patrocinando nossas empresas, nossas equipes, a Zanqueta, a Biatex, Super 700, a Marpa. Então é muito importante que essas empresas, que esse comércio ajude uma equipe, uma modalidade. Isso aí faz um trabalho importantíssimo no esporte de Tietê. Parabéns, professor, muito obrigado. Conte com a gente sempre. Obrigado. Continua em discussão a moção 34, 2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Queria parabenizar, né, Fábio, né, aí parabenizo a todos, né, todos esses atletas, os atletas aí que conquistaram as suas medalhas aí nos Jogos Regionais, né. É muito importante para a cidade, né, Fábio? E você vê que o trabalho está sendo bem feito, né? Você vê pelas conquistas. E a gente vê por aí, né, o empenho de todos, né, os treinos, né? A gente acompanha um pouco aí pela internet, acompanha ao vivo também, né? É gratificante isso aí, né? Acho que para você, né, como comandante de todos aí, né, parabenizar mesmo, cara. Essa força aí, você viu como mudou o esporte de Tietê de 2 anos para cá. Como mudou? Uma pessoa do esporte no esporte. Não pode misturar. Pessoa do esporte tem que ser no esporte. Não adianta colocar um guarda no esporte que não vai funcionar. Então, parabenizar, Fábio. Continua assim. Que Deus continue dando muita força para você. Conte sempre com a Câmara, conte sempre com os vereadores. A gente vai estar aqui para te ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão a moção 34, 2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Nobre vereador Valmir, eu queria só fazer uma observação para o povo entender. O senhor quis dizer sobre a administração, correto, da secretaria, né? Administração da secretaria. Mas o Fábio, vou falar Fábio como professor, assim como outras feras do Tietê, né? O Gera, o Carlão, já trazem muitos resultados há muito tempo, né? Hoje ele tecnicamente à frente da secretaria tem esse trabalho excelente pelo conhecimento no esporte. Acho que nós erramos, Fábio. Faltou uma moção para você aqui, né?
Mas, logicamente, que você faz parte de todo esse trabalho, porque a gente tem aqui a moção de diversas modalidades, mas, inclusive, 2 ouros aqui para o handebol, né? Feminino e masculino, que é um trabalho seu já de longa data. Então, que Deus abençoe você, que você continue trabalhando, não só como secretário, mas como professor, aí, gerando esses resultados positivos a Tietê. Parabéns, Fábio e todos os atletas. Continua a discussão, a moção 34/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Jacinto. Bom, o Fábio, eu quero direcionar o Fábio, né? É meu amigo de longa data, uns 40 anos só. A gente jogava bola, Lauro, também, no comercial, eu e o Fábio de goleiro. Éramos goleiro. Lá não olha assim, Valmir. E nós tínhamos uma vida muito interessante, né? Eram bons momentos, e o Fábio é um amigo de longa data, e eu fico muito feliz, Fábio, de ver você à frente da secretaria. Entendemos que são pessoas que estão fazendo o trabalho, esportes muitas vezes, né, que são direcionados para um técnico A, B ou C, mas nada funciona se não tiver gestão. Não adianta eu ter talentos em determinadas modalidades se eu não tiver gestão para unificar tudo isso, motivar e trabalhar de uma forma que o resultado venha. Então, isso deixa muito claro, muito evidente que o seu trabalho, que tem o dedo do Fábio em tudo isso, e trouxe as conquistas bem relevantes, né? Estamos falando de medalhas de ouro, enfim. Então, eu fico muito orgulhoso de tê-lo como meu amigo, já de longa data, né? De ter você como um companheiro aí, de saber que o nosso esporte, que é tão importante para a educação, para o crescimento da juventude, isso é muito bom porque motiva, né? Uma criança, um irmão menor, um amigo que vê a pessoa vindo ali com uma medalha, isso motiva, estimula. Então, nós sabemos que isso está sendo bem encaminhado. Eu fico muito feliz que o esporte Tietê está em boas mãos. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Que Deus continue te dando saúde, sabedoria, entendimento, para você continuar tocando o barco, que eu sei que não é fácil, né? Mas você tem demonstrado aí muita eficiência, muita proatividade, muito amor, principalmente por aquilo que você faz. Parabéns, viu? Continua a discussão, a moção 34/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Esperei ler todas as moções para parabenizar, né, todos os homenageados nessa noite. A dona Guilhermina, né? E o nosso... Cadê ele? Tá bom. O nosso colega aí, o guarda. Queiroz, isso. E, claro, os atletas. Respondendo ao vereador Kiko, nós não sabia, Kiko. Nós ficamos sabendo das moções só quando nós viu hoje a pauta. A gente não sabia, por isso que a gente não está dentro dos nomes aqui. Mas fica os parabéns a todos os envolvidos. Fábio, sem palavras para dizer, né? Tietê foi sensacional aí nesses jogos regionais, competindo com muitas cidades grandes. Parabéns. Continue aí com esse trabalho, né? E que possa cada vez mais dar mais resultados. Tá bom? Parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, a moção 34/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, Leandro Amit. Então, Fábio reitera, né, também aguardei todas elas, falei inicialmente para justificar o porquê da não leitura, e na sua figura reitero esse parabenizar a todos eles, e você é a prova de que sempre o secretário tem que ser um cargo técnico. Como tudo na vida política, se a gente decide pela técnica, você minimiza os problemas, não que eles não existam, né? E também você é a prova de que para ser chefe não precisa ser opressor, né? Eu vejo nas suas ações, quando você interage com as pessoas, que você preza pelo diálogo pacífico, pelo diálogo articulador, certo? Conciliador, mesmo porque são vários interesses, não seus interesses. Então, você sempre possibilita. Eu pude ver em algo que vai ser votado hoje, né, que é o substitutivo do plano aqui municipal, né, as diretrizes
a política municipal, né, de esportes, o quanto você foi conciliador nas reuniões que nós tivemos. Então, esse fazer é que leva, né, um grupo motivado, um grupo que se sente escutado no processo de construção, com certeza apresenta melhores resultados. E o seu, diferente da maioria das profissões, vem em forma de medalhas, de títulos, né? E também de saúde, de revitalização, de outras coisas que não ganham tanta notoriedade, né? Como ganham, como são as medalhas, mas são muito importantes. Então, parabéns a você, na sua figura, parabéns a todos os demais, mas reitero o que todos os demais disseram, que sem um líder que saiba liderar, e a liderança não é algo imposto, né? Não é algo imposta, mas ela é conquistada, né, pelo trabalho árduo que se faz, não é possível fazer. E que ele sirva de exemplo para as decisões que o executivo sempre tiver, que chefes, subchefes, secretários têm que ser sempre cargos técnicos e não somente políticos. Continua a discussão a moção 34/2026. Está aberta a votação da moção 34/2026. Moção 34/2026 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar, sem intervalo, para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Professor Leandro Amitti. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 56/2026. Dispõe sobre a desafetação de imóvel e da outras providências. Data de entrada 22/6/2026. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 56/2026. Está aberta a votação do projeto de lei 56/2026. Projeto de lei 56/2026 está aprovado. Substitutivo número 01/2026. Substitui o projeto de lei número 14/2026. Dispõe sobre a política municipal de desenvolvimento do esporte. Cria e regula o Sistema Municipal de Esporte de Tietê, o Conselho Municipal de Esporte, o Fundo Municipal de Esporte de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 25/6/2026. Autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão o substitutivo 01/2026. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Leandro Amitti. Esse projeto é muito importante, como todos os outros planos municipais e fundos que foram criados. Ele é um avanço legislativo, em termos legais mesmo, em termos de corpo legislativo para o município. Um município que não tem um fundo municipal de esporte, ele pouco pode captar, né? Então, a criação de um fundo municipal de esporte, de um conselho municipal de esporte, possibilita o maior fomento por meio das pessoas jurídicas e físicas ao esporte no município. Hoje nós temos lei vigente, federal, de incentivo ao esporte, só que isso só é possível se há dentro do município esse fundo, para receber esses dividendos, esse fundo que possa receber verbas de projetos os quais a secretaria possa inscrever ou outras instituições possam inscrever. Então, a proposta que foi trazida pela secretaria, pelo executivo, por meio da Secretaria de Esporte, ela cria a política municipal, ela cria esse conselho e cria o fundo, que é algo que podemos ter como histórico. Muitas vezes para falar assim, mas que uma lei qualquer, não, essa lei possibilita que nós possamos captar milhões, não falando milhares, são milhões de reais para o esporte, um trabalho concatenado, organizado, e é um dinheiro que não é de impostos do nosso município apenas, é um dinheiro que pode ser captado no Brasil todo pela lei de incentivo ao esporte, que hoje
nas arrecadações de jogos, de loterias e tudo mais, arrecada valores e esses valores podem ser convertidos em projetos e em repasses para o município. Até então, nós não poderíamos perfazer esse direito, porque nós não tínhamos instituído uma legislação própria, não tínhamos instituído um conselho próprio e um fundo municipal. Dizer que esse documento ele é fruto de muito debate da Secretaria com seus profissionais, com seus técnicos, depois foi levado a um debate público por meio de uma audiência pública e, posteriormente, em discussões pela CCJ com o Adriano Jacinto e o seu Marcos Canatelli, que levou a esse produto final, que é um substitutivo à lei inicial. Essa aqui é a prova que todos foram escutados. Depois que todos foram escutados, foram absorvidas sugestões da audiência, dos profissionais, aqui dos vereadores, e construímos esse documento final, que busca dar maior expressividade e representatividade para o esporte no município e possibilita para o trabalho da Secretaria e de todos aqueles que trabalham com o esporte, um fomento maior de investimento financeiro. Obrigado. Continua a discussão. O substitutivo 01/2026. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra o vereador Valmir Giacomazzi. Eu acredito que essa lei vai mudar o patamar do esporte de Tietê. Já está bom, vai melhorar ainda mais. Eu acompanhei de perto a luta de Fábio, lá com o Pazinho. A gente foi visitar ainda uma cidades, Votorantim, outras cidades. E esse projeto pode ter certeza que vai mudar o patamar da cidade de Tietê. É um projeto muito bem elaborado, né? E eu vi a luta suas, viu, Fábio? Desde o começo lá, acompanhei de perto. Isso aí já, se Deus quiser... Peço uma parte, bem rapidinho. E eu esqueci mesmo de agradecer, se foi até injusto, um agradecimento especial ao Pazin, que eu vi que se dedicou integralmente ao projeto. Exatamente, integralmente ao projeto, e agora a realidade está aí. Se Deus assim nos permitir, vão ter muita coisa boa para vir daqui para frente no esporte aqui de Tietê. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. O substitutivo 01/2026. Está aberta a votação do substitutivo 01/2026. O substitutivo 01/2026 está aprovado. Com a aprovação do substitutivo 01/2026, o projeto de lei 14/2026 fica prejudicado. Projeto de lei número 58/2026. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso do bem imóvel público à Sociedade Esportiva Clube do Vando, de Tietê, e da outras providências. Data de entrada, 29/6/2026, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso da área localizada na Avenida São Paulo, número 481, Jardim da Serra, à Sociedade Esportiva Clube do Vando. Está em discussão o projeto de lei 58/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Paladini. Esse projeto aqui, eu acho que é uma linha que a prefeitura poderia seguir, acho que até o Fábio já está seguindo, né, Fábio? Nós temos hoje uma grande dificuldade, prefeitura, de manter limpeza, estrutura de lugares, logradouros públicos, certo? E quando se acha um grupo idôneo e decente, assim como o Clube do Vando, se é possível fazer uma sessão, uma parceria, tudo dentro da legalidade, que seja feito, né? Tietê tem diversos campinhos. O Clube do Vando está pegando supostamente um lugar cru, né? Vocês vão aí fazer toda a estruturação do local. Mas nós temos alguns lugares de Tietê já, campos prontos, né? Lógico que não tem estrutura de vestiário ainda, mas, enfim, que pode ser trabalhada essa sessão e, assim, ajuda a prefeitura a cuidar desses logradouros. Então, aqui, diante desse projeto, deixo aqui meu sinal positivo, votarei a favor, e que nós possamos fazer essas parcerias, esse tipo de sessão, concessão, no caso, em mais locais de Tietê, que seria aí um ponto positivo de cuidado e de boas parcerias do município. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei 58/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronque. Acrescentando a fala do vereador Lauro aí, eu já cito já de antemão o campo na frente da Coserc ali. Né? É mais um lugar que a prefeitura não consegue tocar, né? E que podia um clube estar abraçando. E eu queria parabenizar o Clube do Vando e mostrar que a seriedade, que a união, que a parceria aí de longos anos vale a pena, rende frutos. E isso pode ser exemplo para outros clubes, para outras turmas de Tietê, que tem a mesma seriedade, parceria, longevidade. Não adianta juntar meia dúzia de jogador aí e chegar aqui e falar que é um campo. Não vai ser assim que vai funcionar. Né? Não tem como ter campo para todos, não tem como atender aí a bagunça, não tem como atender a desordem, mas tem como se esforçar e atender um legado desse. Porque outros times nasceram dessa forma. O América, por exemplo, né? Se a gente pegar aí, sei lá, 40, 50 anos atrás, viveu o que vocês estão vivendo hoje. E até hoje rende frutos. Então, parabéns, cuide bem, é um prazer participar desse momento de vocês aí. Continua em discussão o projeto de lei 58/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. De antemão também voto sim, né, pela concessão, né? Eu faço parte de um clube também que teve uma concessão lá atrás, né? E que hoje tem seu futebol, tem sua janta, então tem sua parte social lá no clube, né, o Gargalo, né? Eu vi o clube do Vando nasceu acho que nos campeonatos do TEC, né? Que eu conheci bem vocês disputando o TEC também, né? Tá? E depois é uma turma maravilhosa aí que tá até hoje aí, né? Firme e forte, agora com os futebols aí de semana, de sábado, domingo. Isso aí que tem que outros times, como o nobre vereador Kiko falou, outros times que venham, né? Para fortalecer só o nosso esporte aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 58/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. De antemão manifesto também meu apoio, meu voto favorável. E acho muito, muito válida a palavra do vereador Lauro, né, a respeito de sessões, para que o município seja também desafogado, né? De repente o município passa tanto perreco para limpar, né, Fábio? Fábio está aqui, né, Fábio? Perreco que é, né? O Fábio tem que limpar aqui, Fábio tem que limpar ali, Fábio tem que fazer isso, Fábio tem que fazer aquilo. Fábio não aguenta mais, nós vereador reclamando para ele, para limpar tantos e tantos locais, né? E é importantíssimo isso, né? Parabéns aí, e que possam usufruir e colaborar mais, sempre mais com o nosso município. Continua em discussão o projeto de lei 58/2026. Bom, eu quero aqui agradecer o apoio dos novos vereadores, agradecer ao voluntariado do Grupo Clube do Vando, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês tem um salário lá dentro do Clube do Vando, né? Não tem, tá vendo? Que vocês sejam um exemplo, porque o clube não te paga nada, mas vocês estão lá dando o seu sangue, empenhado no trabalho, para o bem comum, para as futuras gerações, que vocês nem vão saber o porquê do acontecido, né? Nós temos aqui exemplo, que nem o vereador Kiko falou, nós temos do América, temos do AMA, que quantas pessoas aqui não conheceu, né, o AMA lá atrás, e estão aí apoiando o América. Então, parabéns, que Deus abençoe a caminhada de vocês, né, façam um sucesso aí, que divulguem o Clube do Vando. Está aberta a votação do projeto de lei 58/2026. Projeto de lei 58/2026 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 59/2026. Altera a lei complementar número 09/2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do município de Tietê para criar a vigilância socioassistencial, vinculada ao Departamento de Administração e Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Data de entrada, 6/7/2026, autoria Poder Executivo.
Está em discussão o projeto de lei 59/2026. Está aberta a votação do projeto 59/2026. Projeto de lei 59/2026 aprovado. Projeto de lei número 60/2026. Dispõe sobre a denominação da rua Luiz Antônio César Ferraz e da outras providências. Data de entrada 3/7/2026. Autoria Poder Executivo. Este projeto pretende denominar de Luiz Alberto César Ferraz Toco a rua localizada na confluência das ruas Dr. Valdo de San Juan e Professora Dalila de Arruda Abdala, do loteamento Terras de Santa Maria, e ruas Antônio Mantuanelli e Padre José Afonso Savas, do Residencial Jatobá. Está em discussão o projeto de lei 60/2026. Está aberta a votação do projeto de lei 60/2026. Projeto de lei 60/2026 aprovado. Projeto de lei 61/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da unidade do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e da outras providências. Data de entrada 16/7/2026. Autoria Poder Executivo. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo Municipal a custar as despesas com a locação do imóvel localizado na rua Santo Cardenal, número 111, para funcionamento de unidade do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Está em discussão o projeto de lei 61/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Esse projeto é um projeto triste de se votar, pelo sentido de que a nossa maior parcela de impostos vai ao governo federal. E é o município que tem que arcar com as despesas de uma previdência social, no caso aqui, para manter esse atendimento à nossa população. Então, eu falo que é no sentido triste, porque era para que o governo federal atuasse com esse custo. Mas o Poder Executivo Municipal fará esse custeio para que nossa população não fique sem atendimento. Tá? Já era feito em outro prédio, o prédio que se encontra aí com deterioração, então vai ser feita a alocação de um outro novo local. E o município arca com esses custos, apesar de ser no Instituto Federal, para que se mantenha esse atendimento em nosso município. Então, é um projeto solidário por parte do Executivo Municipal, mas triste por mais um custo que temos que arcar diante de tantos impostos que pagamos ao federal. Continua a discussão o projeto de lei 61/2026. Está aberta a votação do projeto 61/2026. Projeto de lei 61/2026 aprovado. Voto sim. Deu o pepino aqui. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2026. Altera o artigo 106 e o artigo 178A da Lei Orgânica do Município de Tietê e da outras providências. Data de entrada 21/7/2026. Autoria Adriano Jacinto, Lauro Palladini, Mário Júnior e Silvio Freitas. Esta proposta pretende alterar a Lei Orgânica Municipal para permitir a atribuição de nomes de pessoas somente falecidas a logradouros públicos e para mudar a forma de cálculo das emendas individuais ao projeto de lei orçamentário. Está em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2026. Está aberta a votação em primeiro turno a proposta de emenda da Lei Orgânica 01/2026. A proposta de emenda da Lei Orgânica 01/2026 está aprovada em primeiro turno.
Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de agosto de 2026, terça-feira, às 18h30. Uma boa noite a todos. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.